A história é a seguinte: eu cheguei aqui na Inglaterra e eu comecei a trabalhar como garçonete em um restaurante brasileiro. Mas os clientes, a maioria, eu diria que 90% dos clientes são ingleses. E aí, claro, eu comecei a conversar com vários deles, eles pensam que perguntam sobre o meu sotaque, que é americano. Eu morei 11 anos nos Estados Unidos, eu tenho um sotaque americano. Ainda não consegui tirar porque eu tô há pouco tempo aqui na Inglaterra, mas eu quero, aos poucos, dando uma lapidada e ficar um pouquinho mais britânico, dar um mix. E aí eles perguntam de onde eu sou, o que eu faço, porque meu sotaque é americano, eles percebem na hora. E o engraçado, o interessante é que, assim, eu falo que eu sou brasileira, né? Mas que eu morei muitos anos nos Estados Unidos. E aí, quando eu falo que eu sou brasileira, eles já começaram a ficar interessados na questão assim: nossa, eu queria conhecer o Brasil, papapá, e Carnaval, Amazônia, Rio de Janeiro. Eu olhei assim e falei: gente, será que isso é do mundo todo? Brasil pra eles é só Carnaval, Amazônia e Rio de Janeiro. Eu falei assim: mas isso acontecia nos Estados Unidos também. Quando eu falava que era brasileira, Carnaval, Amazônia, Rio de Janeiro. Meu Deus, o Brasil é feito só disso? Me fala. Não, né? Gente, por favor. Foi daí que eu percebi a importância e a necessidade de mostrar um Brasil diferente para eles. E quando a conversa ia mais além com os clientes, quando eu conseguia, né, manter um papo com os clientes, eu cheguei até a pegar o tablet do restaurante e mostrar para eles que Brasil é um mix, é uma diversidade tão linda que a gente tem no Brasil, de paisagens, de sotaques. Sotaque do Nordeste, a gente tem sotaque do Sul, sotaque do Rio, de Minas, de São Paulo. É uma diversidade, uma diferença tão grande, tão bonita, que isso tem que ser mostrado pra fora, né? E aí eu comecei, meio que defender o Brasil no sentido assim: poxa, não existe só o Rio de Janeiro no Brasil, existe o Sul. E eu comecei a mostrar fotos do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, fotos de cidades colonizadas por alemães. Eles ficaram, praticamente de boca aberta, porque praticamente o europeu, o americano, eles só enxergam o Brasil como Amazônia, Rio de Janeiro e Carnaval, só isso. Para eles não existem Santa Catarina, não existe Goiás, não existe ali a Chapada dos Guimarães, não sei, Minas Gerais. É muito difícil, eles veem o Brasil como uma forma assim de um padrão. E aí eu comecei a usar o meu inglês, todo o meu conhecimento pra defender o Brasil. Eu falei: não, peraí, eles têm que ter outra visão do Brasil, não pode ser só essa, né? E aí, eu falo pra você, eu te pergunto: por que não aprender inglês pra defender o seu país? Seria legal você chegar pra uma pessoa estrangeira e contar que ali no Brasil existem várias outras coisas, várias outras coisas para ser vistas, bonitas, lindas, para ser explorada. E é interessante isso, por isso que eu tô contando essa história para vocês, para mostrar que, assim, aprender inglês não é só uma questão de necessidade para o trabalho ou para negócios, mas também eu acho que, assim, é uma forma da gente entrar no mundo globalizado de uma maneira legal, de uma maneira assim, poxa, nossa, os brasileiros sabem falar inglês, entendeu? E tem outro ponto, aqui fora do Brasil, o que eles acreditam é que no Brasil se fala espanhol. O que eu já, assim, bati o pé com americanos, com ingleses aqui.
isso não é verdade. Eles acreditam que a gente fala espanhol porque nós estamos rodeados por países que falam espanhol. A gente tem aí Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, todos falam espanhol. Somente o Brasil fala o português do Brasil. Nem é o português de Portugal, que é bem diferente. Existem muitas palavras em português de Portugal que são bem diferentes do nosso português aqui, do Brasil. E eles acreditam piamente que o brasileiro fala espanhol. Então é outro mito, outra coisa que a gente tem que transformar. E aí, por que não mostrar que a gente consegue? Mostrar que o brasileiro pode sim aprender inglês, pode sim ser bilíngue, tanto no espanhol, por que não trilingue? Se a gente falar português, espanhol e inglês, eu puxo pro inglês porque é o meu idioma de paixão, que eu gosto demais. E também pela questão de ser mundial hoje. O inglês é universal, não adianta. Como eu disse, você aprender o inglês é muito importante para várias coisas.